15 fala: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés tinha conhecimento disso, da importância da presença de Deus, da importância que a presença de Deus ela faz na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na igreja do Senhor. A igreja sem a presença de Deus ela não é nada, ela não caminha, ela não anda. É uma igreja de certo modo, igual manda certa carta lá da igreja, se eu não me engano, na igreja de Laodiceia, quando o anjo, o Senhor pede para escrever lá, escreve ao anjo da igreja e fala assim: ó, você diz que é rica, tem tudo, mas eu aconselho que de mim compre ouro, compre veste e óleo para que unja, para que você vê. Ou seja, sem a presença de Deus nós estamos cegos, espiritualmente falando, porque não conseguimos caminhar. E no versículo 16, Moisés fala assim: como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? A diferença nossa para as demais pessoas aí na face da terra não é a presença de Deus, não é a presença de Deus que nos orienta, que nos ilumina, que não é o Espírito Santo caminhando comigo, com você, Espírito Santo Consolador, que a cada dia vai me orientando: oh, não vai por aí não vai por assim não faz isso, não faz aquilo. É a presença de Deus. Mas muitas vezes, ainda que nós entendemos que estamos nos últimos dias da igreja na face da terra, e que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado, nós temos dado pouco valor para a importância de Deus na nossa vida. Pouco valor. A diferença minha para alguém que está lá fora, que nunca teve encontro com Jesus, ainda é a presença de Deus. Por essa diferença. Porque eu não sei se você não sabe, eu acredito que sim, mas aí por aí fora, a igreja minha, aquela que tem ali na praça, aquela grandona lá, aqui eu não sei, mas aí para aí afora eles estão ensinando as pessoas até falar língua estranha. Está cantando os mesmos hinos que você canta, já não estão rezando mais do que eles estão fazendo a oração. Os padres lá estão ensinando que não pode adorar imagens mais. É assim que está acontecendo. Padre na região nossa lá, chegou numa casa, uma pessoa falou assim: não, a partir de hoje não pode adorar imagens mais. Mas qual é a diferença? É a presença. Nós, sem a presença de Deus, nós nos tornamos igual a eles, ou seja, frio espiritualmente falando. E por isso que nós vamos vendo muitos crentes entrando dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala isso na orientação da palavra da Santa Ceia. Fala assim: não, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Ou seja, seria a presença de Deus. Não tem o conhecimento, a capacidade de entender aquilo que Moisés entendeu. Você não vai ver ninguém mais orando, você não vai ver ninguém mais clamando, você vai ver Moisés fazendo essa oração: Senhor, a diferença nossa para as demais pessoas é a tua presença. E se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, sabe o que Moisés estava querendo dizer para mim e para você, como cristão? Que ele e você, sem a presença de Deus, nós não conseguimos alcançar o céu. Nós podemos estar na igreja todo dia, nós podemos pregar bonito, nós podemos cantar bonito, nós podemos falar em língua estranha, nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas sem a presença dele nós não conseguimos chegar na Canaã. Não conseguimos entrar no céu sem a presença dele. É tanto que uma das orientações de Jesus Cristo, a palavra de Deus vai dizendo para nós que muitos vão chegar naquele dia e falar: ó, Senhor, eu cantei, eu preguei, pulei, sapateei, falei de língua estranha, ganhei alma. O Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque não tinha a presença de Deus. A importância da presença de Deus é a diferença minha para as pessoas lá fora, é a diferença nossa para as demais pessoas. É a que nos orienta o que eu devo ou o que eu não devo fazer. É aquela orientação em que o mundo vai olhar para mim e para você, a palavra de Deus também vai falar para mim e para você: oh, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o Espírito Santo que vai me orientando a cada dia, porque Paulo fala isso e fala assim: o mal sempre jaz à minha porta, mas
eu que tenho que entender, se eu tiver a presença de Deus, o que eu devo ou o que eu não devo fazer, a maneira que eu devo andar ou o que eu não devo andar. E por isso que o Espírito Santo de Deus tem se afastado da vida de muitos cristãos, porque não temos entendido a importância da presença de Deus. Não é só, torna a dizer, não é só vir na igreja e orar, não é só ler a Bíblia Sagrada, não é só porque a gente está cantando, não é só porque eu tenho um título de cristão, sou batizado do Espírito Santo ou batizado das águas. É a presença de Deus na minha e na sua vida que vai fazer a diferença. É a presença de Deus. A importância na vida nossa como cristão é a presença de Deus. Porque do contrário nós vamos fazer igual o povo de Israel. Ver o milagre acontecendo aqui e logo depois vai murmurar, vai questionar. É tanto que os monges já têm conhecimento, mas eu só quero frisar aqui. Dos 600 mil homens, fora mulheres e crianças que saíram do Egito, quem entrou na terra prometida foi só Josué e Caleb, só 2. Nem Moisés entrou na terra prometida. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dando valor essencial para a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque Ele é o nosso Consolador, é Ele que caminha comigo, com você 24 horas. E a palavra de Deus tem um versículo que nos orienta, fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque você está selado para o dia da redenção. Se você entristecer a presença do Espírito Santo, como é que você vai chegar no céu? Sabe por que muitos cristãos não têm orado pela volta de Jesus? Sabe por que muitas vezes nós não oramos e falamos: Jesus, volta logo? Porque nós sabemos que tudo que tem acontecido é sinal da volta de Jesus, por conta da falta da presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós oramos e falamos, ainda mais, eu acredito que aqui não, mas se quer ver o cristão de verdade é quando ele começa a passar por enfermidade. Que a enfermidade chega na porta e a notícia logo chega: ô fulano, você vai morrer. Muitas vezes nós fazemos igual o rei Ezequias: Senhor, não quero morrer não, deixa não, Senhor, eu fui fiel, fui. É maravilhoso nós poder ver milagre acontecendo, mas é aí que você vai entender quem é cristão de verdade e quem não é, quem apresenta Deus ou quem não. Porque quem é cristão de verdade, por mais que você, a palavra de Deus fala que se eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a presença dele de novo. Mas quando nós oramos, fala: Senhor, não quero ir agora não, Senhor, estou novo ainda. Não está falando com Deus assim: Deus, eu não estou preparado ainda não. Deus sabe que você não está preparado. Mas que nós viemos orar não para Deus não nos levar, mas para Deus preparar a minha e a sua vida, espiritualmente falando. Nos preparar para o arrebatamento da igreja ou quando a morte bater na minha e na sua porta. Será que nós estamos preparados? A falta da presença de Deus traz esse prejuízo na vida da igreja. Muitos cristãos temerosos com o que vai acontecer, as pessoas preocupadas: e aí, o que está acontecendo aí? Os sinais aí. Preocupa não, se você tem a presença de Deus. A Bíblia Sagrada fala que o mal não vai chegar na minha e na sua porta. Não bate na minha e na sua porta. Mas para quem o mal não toca? Em quem tem a presença de Deus, e ainda quem anda com Ele em espírito e em verdade. Porque nós olhamos, eu citei aqui, só dar uma frisada para os irmãos a respeito do rei Ezequias, em que ele orou: Senhor, eu não quero ir agora não, deixa eu viver mais um tempo. O profeta não tinha saído nem de parte ainda, voltou, falou: Deus acrescentou 15 anos de vida para você. Estava meditando a palavra de Deus esses dias, aqueles 15 anos, foi Deus que acrescentou? Foi permissão de Deus? Foi, mas trouxe um prejuízo, porque alguém lá fora ficou sabendo: o rei lá aconteceu um milagre, ele ia morrer, não vai morrer mais não, Deus deu 15 anos para ele. Aí veio alguém de fora, visitar a casa dele, visitou o palácio. E a palavra de Deus disse que tudo que ele tinha, ele abriu a porta. Quando o povo sai, o povo da Babilônia sai, a palavra de Deus disse que o profeta vai lá. Falou: o que você fez? Eu abri, mostrei todos os meus tesouros, mostrei toda a minha casa para ele. Aí o profeta olha para ele e fala assim: porque você fez isso, um dia ele vai vir e vai levar tudo que você tem para a Babilônia. Nós temos que ter o cuidado. Nós orar e não falar: Deus, não é que não é para acontecer, Deus, que seja feita a tua vontade. A vontade dele é perfeita e agradável na minha e na sua vida.
Nós temos que dar o devido valor à importância da palavra de Deus, à importância da presença de Deus na nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós somos temerosos, nós vamos orar, falar, Deus, ó, que não sei o que. Não, vamos orar, falar, Deus, ó, se a tua presença for comigo, vai dar tudo certo. Moisés entendia isso. Moisés falou assim, ó, nós vamos subir daqui, mas o Senhor tem que caminhar conosco. Porque a falta da presença de Deus, a falta de nós dar o devido valor, a importância da presença de Deus trouxe prejuízo lá para Eli e para os seus filhos. Não deram o devido valor para a importância da presença de Deus. Nós vamos ver isso no livro de Samuel, em que o povo pega, o povo distancia do Senhor, a ponto de Deus ele falar com o menino. Deus fala com o jovem ainda, falou assim, ó, vai lá e fala para ele o que vai acontecer. Ele vai morrer, os seus filhos também. Vai deixar o sacerdócio na casa dele. Tudo porque não terão devido valor à presença de Deus. Nós temos que entender isso, que você foi chamado não simplesmente por acaso. Falei isso na Veloslândia. Deus não escolheu eu e você por acaso, por conta do meu e do seu dinheiro, por conta do meu e do seu status, por quem você é bonito ou não, por quem você é alto ou não. Não, Deus escolheu eu e você. A palavra de Deus diz que Ele escolheu, capacitou, chamou, nomeou para que eu e você fosse desse fruto dos nossos frutos permanecessem. Mas não estamos dando o devido valor ao chamado, à importância de Deus na minha vida. Não estamos fazendo aquilo que os nossos pais faziam antes. Não estamos fazendo. Muitas vezes eu ouvi um testemunho que já aconteceu conosco também na obra missionária com meu pai. A gente dá o devido valor à importância da presença de Deus, porque o Deus que Ele chama é o Deus que capacita. O Deus que prepara em você, que chamou cada um de nós aqui. Tem alguém que fala assim, não, eu só sou membro de banco. Será que tem aqui? Na Veloslândia temos dois. Na Veloslândia temos dois que falam assim, não, eu não tenho dom, não tenho chamado nenhum. Não sei nem para que Deus me escolheu. Tem crente nessa situação. Ou seja, o Espírito Santo, eu acho que a pessoa não deu lugar para o Espírito Santo trabalhar ainda na vida dele, para ele entender que ele não foi chamado em vão, que ele não foi chamado à toa, que ele não foi chamado simplesmente por ser chamado. Não, ele me capacitou e te capacitou. Certo é que para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para o outro ele deu 1. Mas você vai ver que nenhum deles ficou sem o talento por um. Todos eles tinham algo para fazer, todos eles tinham algo para cumprir. Mas o porquê que não fazemos? Por conta da falta da presença de Deus, porque não estamos dando o devido valor à palavra de Deus, ao chamado, ao que Ele me chamou e te chamou para fazer. Se Moisés não tivesse dado ouvido à voz de Deus, aonde ele teria ido no Egito? Ele tinha matado alguém lá, tinha sido jurado de morte, mas 40 anos depois ele volta, porque Deus o tinha chamado, e o Deus que chamou falou assim, eu vou ser contigo, eu vou caminhar contigo. Se Deus não fosse com ele, não teria nada feito. Se Deus não fosse com ele, nada aconteceria. Nada aconteceria. Só porque muitas vezes nós estamos aí vivendo um tempo de esfriamento espiritual, porque não damos crédito ao valor da presença de Deus na nossa vida. Eu li um livro esses dias a respeito do avivamento, fala que muitas vezes, ainda que eu e você ora, ainda que eu e você clama, muitas vezes nós não acreditamos nas nossas orações. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus é poderoso para fazer. Se Moisés não acreditasse no que Deus tinha para ele chamado ele, no que Deus iria fazer, ele não teria ido e nada teria acontecido. Nós muitas vezes oramos, mas duvidamos, é bíblico isso. Aquele que pede e duvida é semelhante às ondas do mar jogadas de uma parte para outra. Ou seja, está aqui pedindo, mas sai e fala assim, será que vai acontecer? O que traz isso? O que traz dúvida no nosso coração? A presença de Deus. Eu estava orando esse dia, pedindo misericórdia de Deus com uma pessoa ali na região nossa, que está com câncer. Estava com câncer no cérebro e agora espalhou para o cérebro. A pessoa está ficando cego, quase não está caminhando mais.
E os médicos deu 3 meses de vida. E enquanto eu estava orando, pedindo misericórdia de Deus, ainda dirigindo um carro, trabalhando, e falando: Deus, se um milagre desse acontecer nessa região nossa, de Montes Claros para cá, vai ser extraordinário, porque a medicina olhou e falou: tem 3 meses de vida. As outras pessoas falam assim, chega na casa que o que as pessoas falam é desanimar as pessoas, porque eu já tive câncer também. E quando você vai conversar com alguém, ainda mais alguém que não tem a presença de Deus, a pessoa olha e fala assim: eu tinha um parente, eu falo o que aconteceu comigo. Eu tinha um parente que tinha câncer, fez cirurgia logo depois morreu. O outro olhou e falou assim: eu tinha um parente ali, um marido, 1 ano depois morreu. E eu olho para um lado e para o outro, e Deus ele estendeu as mãos sobre a minha vida, e hoje eu estou aqui, de 2017 para cá. 2017, dia 17 de outubro de 2017, eu fiz a cirurgia. O câncer que eu tinha era maligno. E é Deus que permite a gente ficar de pé. E muitas vezes muitos cristãos vai chegar na minha e na sua porta, quando você está passando por dificuldade, eu falo assim: mas você não é crente? Cadê a presença de Deus? Fulano tinha câncer, também morreu. Ou seja, é raridade você ver alguém que vai acreditar que tem a presença de Deus e ela fala assim: algo vai acontecer na sua vida. Deus tem um propósito nisso. Enquanto eu estava orando por aquela pessoa, o Espírito Santo de Deus me levou a uma passagem da Bíblia Sagrada, uma passagem muito interessante, conhecida dos irmãos. Aquela passagem de Lázaro, amigo de Jesus, em que alguém chega e fala: Senhor, o teu amigo, que o Senhor ama, está lá, está doente. E Jesus demora 4 dias para chegar. Quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido. Enquanto eu estava pensando, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar dessa passagem. E o Espírito Santo Deus falou comigo: sabe por que Jesus chegou, de certo modo, entre aspas, ele não chega atrasado, mas com a sociedade sim, porque a irmã de Lázaro olha e fala: Senhor, se o Senhor não tivesse atrasado, se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ou não dizer, se fosse você, não precisa mais não, já morreu. Ou seja, a falta da presença de Deus faz isso. Lázaro tinha descido, mas com qual propósito? Porque tudo tem um propósito. É para que a glória do Senhor se manifestasse. Porque se Jesus chegasse enquanto ele estava vivo ainda, alguém ia falar igual fala hoje, comigo e com você: ora por mim, viu, que eu estou precisando de um problema aí. Quando a pessoa recebe um milagre, ele vai lá na macumba, vai na feitiçaria, vai na igreja católica e agradece lá, fala assim: quem fez o milagre foi o Pai. Tem muitas pessoas que falam do tal de Cício aí, tem o Dom Antônio, tem a Maria. Vai agradecer, vou falar com a pessoa da Velosolã nesses dias. Aí, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo das coisas comigo, só porque muitas vezes Deus permite a medicina desenganar alguém. É para que eu e você venha entender que Deus ainda faz. Mas quando é que Ele faz? Quando é você dá lugar para a presença dEle. Quando é você dá lugar para nós ouvir a voz dEle. Para nós entender que Ele me chamou e te chamou. Ele poderia muito bem operar milagre, poderia. Jesus poderia de uma forma grandiosa ir lá na casa da mulher e falar assim: moça, levanta aí que agora você está curado. Mas sabe quem Ele quer usar? É você. Quando Ele chama o profeta Ezequiel e mostra para ele o vale de ossos secos, é com qual objetivo que Ele mostra o vale de ossos secos? É para ele ficar desanimado? A pessoa: está vendo esse vale aí? Eles podem reviver? O profeta olhou e falou: Senhor, é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe se pode acontecer algo aqui. Qual foi a ordenança de Deus para o profeta? Profetiza. Mas quem é que pode profetizar? Quem dá ouvido à voz do Senhor. E quem é que dá ouvido à voz do Senhor? Quem tem a presença dele. Entende? Se eu não tenho a presença dele, não tem como eu profetizar, porque eu não vou ouvir. E se eu não profetizar, algo não vai acontecer. E se algo não acontecer, eu e você está em falha para com Deus. Estamos em falha. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, a ordenança de Jesus ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A palavra de Deus, a partir de alguns versículos mais abaixo, e fala assim: tendo eles partido, cooperando com eles quem? Senhor, o Espírito Santo. Ou seja, eles tinham a presença de Deus. Cooperando com eles o Senhor através de sinais, prodígios, milagre, maravilha. Acontecia. Aí a pergunta que eu faço, eu não quero que os irmãos respondam não. Por que hoje os milagres estão bons?
Salvação de alma hoje, de certo modo, eu não sei aqui, mas de certo modo lá na região nossa, lá está meio que reduzido. Você prega a palavra, a pessoa fala assim, nós fomos esse dia falar de Jesus numa casa lá, fazendo culto. Você traz a palavra, prega a palavra, quando você termina, faz um apelo. Quando você quer aceitar Jesus, a pessoa fala assim, eu quero, do meu jeito. O que falta? Tem algo que está faltando que, se eu você for observar, será necessário você muitas vezes dobrar o joelho e falar, Deus, aonde que foi que eu perdi algo? Porque perdemos algo, nós deixamos faltar aqui, que nós muitas vezes não estamos dando o devido valor, que tem faltado na minha vida espiritual. Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aqui faz a diferença, porque a palavra de Deus diz que você vai pregar, certo? Errado. E você prega. Mas quem convence um homem? Está vendo o que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos fazendo igual Arão. Por conta da pressão, estamos deixando algo acontecer dentro da igreja. E esse algo acontecendo, Deus está olhando no céu falando assim, sabe aquele povo lá? Jesus, você morreu lá no culto do Calvário pela vida deles? Eles deu uma distanciadinha lá, não estava do mesmo jeito que estava antes não, viu? Foi entrar alguns costuminhos aí, algumas coisinhas, e eles estão dando menos valor à presença do Espírito Santo, que vai orientando a minha vida e a sua. Nós temos que clamar a Deus e pedir a Ele misericórdia para nós voltar ao primeiro amor, para nós entender a importância de Deus na nossa vida, porque a falta dessa importância vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com o povo de Israel. No livro de Samuel, nós não vamos ler porque nós não vamos nos ater a isso, mas a arca da aliança foi levada, o símbolo da presença de Deus. Tudo porque alguém olhou e falou, Senhor, foi corrigido. Ah não, eu que sei o que eu faço, a vida é minha. Se eu falar para os irmãos, eu trouxe uma orientação ali ontem na Veluzando, o livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, fala assim, que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se vocês estão entendendo que se Cristo vive em mim, eu tenho que dar o devido valor à presença dele na minha vida, porque se não estamos dando o devido valor à presença de Deus, se nós não olharmos e fazer aquilo que Moisés fez, Senhor, eu vou pregar, Senhor, eu vou cantar, Senhor, eu vou profetizar, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não profetizo, porque eu não tenho condição, eu não prego porque eu não tenho condição, eu não canto porque eu não tenho condição, porque nós não estamos fazendo aqui para nós estamos aqui hoje prestando culto de adoração a Deus. Mas se Deus, a quem você tem prestado culto de adoração, se Ele não está na minha e na sua vida, para quem é esse culto? A quem nós estamos adorando? Muitas vezes estamos adorando o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, tudo por conta de um simples detalhe, de chegar e falar, Deus, nós precisamos de um conselho, nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos. Estava meditando a palavra de Deus esse dia, e aquela passagem da Bíblia Sagrada de Elias, quando ele profetiza lá para não chover, e por 3 anos e meio não chove, a palavra de Deus diz que quando Deus dá a ordenança para ele profetizar de volta que a chuva ia descer, ele já não chega profetizando, vai chover. Não, ele faz um desafio. A presença de Deus faz isso comigo, com você. De você muitas vezes chegar na casa do macumbeiro, do feiticeiro, do padre da cidade, de alguém que é muito dorme, e falar assim, vem cá, vamos fazer um desafio, porque eu sigo um Deus de verdade. Será que nós teríamos essa ousadia
Será que nós teríamos essa coragem de bater na casa do macumbeiro, não desafiar ele assim com arrogância e falar assim: oh meu Deus é mais forte que o seu? Não. Mas de nós olhar para um lado e para o outro e falar assim: o lugar que você mora precisa de algo extraordinário acontecer. E Deus não quer usar alguém lá fora, Deus quer usar você. Deus não quer trazer alguém de fora para trabalhar aqui dentro. Deus quer trabalhar na minha, na sua vida, e mostrar para as pessoas lá fora que Ele ainda é Deus na minha, na sua vida, se Ele e você dá lugar para isso. Elias não orou para a chuva descer de imediato, ele fez um desafio: ora aí, vocês podem orar, pode clamar, pode, né? O Deus que mandar chuva é o Deus de verdade. Ou seja, ele tinha a presença de Deus, ele sabia o Deus que ele servia. E o povo ora, os irmãos conhecem a Bíblia Sagrada, nada acontece. Mas quando é a vez dele orar, ele foi imediatamente orar para a chuva descer? Foi consertar o altar. Muitas vezes, para nós ver a presença de Deus, Elias era homem de Deus, ela não era. O porquê que ele teve que consertar o altar? Por conta da vida dele? Não, por conta do povo. Só que ele chamou o povo, ele não consertou o altar sozinho. Ele chamou o povo: vem cá, vamos consertar o altar? A chuva vai descer, mas é necessário o altar consertado. A presença de Deus vai ser derramada nos últimos dias, isso é bíblico. Mas o que você está esperando para consertar o altar? Muitas vezes nós estamos esperando algo acontecer. E quem é esse algo? Deus apertar mais a minha e a sua vida, permitir algo acontecer na minha e na sua casa, para nós entender e dar o devido valor à importância da presença dele, porque vai acontecer um despertamento espiritual. Eu creio nisso. Eu creio que antes do arrebatamento da igreja, Deus ele vai permitir algo sobrenatural acontecer na face da terra. Mas para isso, a palavra de Deus tem que se cumprir na minha, na sua vida. E você tem que andar em santidade, em santificação. Nós temos que entender que se eu já fui crucificado com Cristo, não é eu que vivo mais, não é a minha vontade, não é os meus desejos, é a vontade dele, é o querer dele, porque é ele que habita na minha, na sua vida. É ele que habita na minha, na sua casa. Nem que você para, nem que você senta, nem que você vai fazer igual o Moisés fez. Dizendo o outro, fez birra, né? Eu quero acreditar que se fosse você sentava. Não sai daqui, não. Se eu não conseguir, não sai. Né? Jacó fez isso também, não fez? Se o Senhor me abençoar, não te solto. Mas muitas vezes a bênção que nós estamos procurando é outra, que não provém de Deus, né? Olha o que a palavra de Deus, lá no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20 fala, no livro de 1 Pedro capítulo 4, e o versículo de número 2 também fala: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia! Então, segundo a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres, mas a vontade daquele que me alistou, te alistou para esta grande obra. Aleluia! Chamou 12 discípulos. Está certo que 2 deles traíram, um foi lá e se enforcou, arrependeu de uma forma errada, mas todos eles tinham um objetivo, todos eles tinham um propósito. Aí agora eu vou acreditar, você vai acreditar que Deus chamou eu e você por acaso? Não, eu sou crente só porque eu amo. Ele só para salvar minha alma. Não. Ele me chamou, eu e você com propósito. Me aponta alguém da Bíblia toda. Desde Gênesis, Apocalipse, que Deus chamou alguém lá em vão. Está certo que uns não quiseram fazer. Uns olhou e falou assim: eu não faço não. Não, Senhor, eu sou pequeno. Jonas mesmo fugiu. Mas depois que foi engolido por peixe, um pequeno detalhe, mas foi fazer. Você vai esperar o quê? Para que lá fora as pessoas venham conhecer o Deus que você serve. Porque depois que Elias mais o povo consertou o altar, a oração dele não foi grande, a mensagem dele não foi fervorosa, não tinha teologia, não tinha curso, não. Mas a oração dele foi: Senhor, para que o povo venha saber que o Senhor é Deus na minha vida, responde com fogo agora, e pronto, acabou. E o fogo desceu e consumiu o altar, consumiu o fogo, a lenha, consumiu a água que estava em volta. Aí sim ele foi orar e a chuva desceu.
Nós temos que dar o devido valor, porque eu só posso profetizar se a presença de Deus for na minha vida. Ele profetizou que, eu falava para você, eu fiquei todo arrepiado. O que Jesus falou lá no Evangelho? Acho que em Mateus mesmo, capítulo 24, que nos últimos dias ia aparecer, se fosse possível, ia aparecer alguém aí que enganaria até os escolhidos, faria descer fogo do céu, ia profetizar. Foi Deus que mandou? De maneira nenhuma. Sabe qual é o devido valor que você tem que dar? Não é para quem está aparecendo, mas é para a presença de Deus na nossa vida. Porque é ela que me orienta a cada dia. É ela que me mostra o que eu devo ou não devo fazer. A maior profecia ainda é a palavra de Deus. É o Espírito Santo na minha e na sua vida, nos orientando a todo instante, mostrando para mim e para você, à direita, à esquerda, ou continua lá na frente. Salmo 69, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem no seu caminho, observando conforme a tua palavra. É a presença dele que faz isso. Do contrário, nós vamos distanciar da presença de Deus. Do contrário, nós vamos olhar para um lado e para o outro e vai falar, Senhor, a falar igual alguns aí falam. A luta está demais, não precisa ser crente mais não. Crente até o diabo é, viu? O negócio nosso não é ser crente, o negócio nosso é ser cristão. O negócio nosso é andar em santidade. A diferença minha para isso ou para as demais pessoas lá fora ainda é a presença de Deus. Não é a minha vestimenta, não é o meu terno, não é a minha gravata, não é o meu sapato, não é eu me vestido, não, é a presença de Deus. Sem ela a igreja não anda. Sem a presença de Deus nós não caminhamos. Sem a presença dele não há cura. Sem a presença dele não há salvação. Sem a presença dele não há renovo. Sem a presença dele não há batismo do Espírito Santo. Nós necessitamos disso. Para a igreja caminhar é necessário isso. Mas por que já não acontece? Porque nós escolhemos andar conforme o nosso próprio querer. Porque Deus que me chamou e te chamou para fazer uma grande obra, nós muitas vezes olhamos para ele e falamos, ô Senhor, chama outro aí que eu não quero. Coloca outro para cantar, coloca outro para pregar, coloca outro para evangelizar. Enquanto as pessoas lá fora estão partindo para a eternidade sem a salvação, muitas vezes aí você dentro da igreja, orando e falando, Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, minha casa. E Deus está orando e falando assim, quando é que você vai sair e pregar a palavra? Quando é que você vai sair e evangelizar lá fora? Quando você vai dobrar o joelho e clamar pela minha presença na sua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa? Nós necessitamos disso. É tanto que a palavra do livro de Salmo 51, quando Davi, alguém chegou para Davi, né? E falou, Senhor, você pecou, viu? Ele pecou lá e estava de boa. Está tranquilo. Muitas vezes o cristão faz isso. Foi o tempo, hoje acontece, mas acontece menos. Eu não sei aqui, eu nasci no estado de São Paulo, e eu falo que a gente era adolescente, criança na época, e a gente tinha um receio tão grande. Somente as irmãs de seguração, hoje, aqui é uma crítica diferente. Como chamava as irmãs do golpe. Quando Deus levantava um irmãzinho do golpe, falando um estranho, você só via jovem baixar a cabeça. E passava a mão na cabeça assim, preocupado. E se Deus revelar a minha vida, e se Deus mostrar que eu desmereci meu pai e minha mãe, tinha temor. Hoje, não é porque não acontece, não acontece. Mas a falta de nós dar o devido valor e a importância da presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo Deus tem. Deus tem dado corda para mim, para você. A palavra de Deus diz que Ele dá corda. Como é que Ele dá corda para mim, para você? Ele coloca nos olhos do nariz. E vai deixando ele. Vai. E uma hora ele puxa. E é na hora que ele vai puxar para doer, né?
quando ele puxar a língua, ele é bom, ele não te ama. Agora, quando ele fala assim, ó, pode ir. E não tem nem ordem nem nada. Você tem que dar um devido valor, só porque muitas pessoas têm blasfemado do Espírito Santo. Muitas pessoas não têm dado o devido valor e têm entristecido o Espírito Santo de Deus. E está aí, está tranquilo, a consciência não pesa nada. A sua cruz, ceia. Ó, eu sou crente. Fala para você, viu? Toma cuidado. É necessário nós dar o devido valor. A palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo, se não me engano, capítulo 32 ao capítulo 34. Fala que Deus permite até o tempo de resvalar os seus pés, até o tempo de escorregar. Vai chegar um tempo em que aquele que não entrar em concerto com Deus, dobrar o joelho e clamar com misericórdia pela presença dele de verdade, Deus não vai permitir ficar, não. Não quer fazer? Vai embora. Deus vai recolher muitas pessoas que não quer fazer, viu? Vai recolher. Ou você se coloca à disposição, ou Deus vai tratar comigo com você. Porque nós estamos vendo os últimos dias da igreja na face da terra, enquanto você está aqui calado, muitas vezes de braços cruzados, as almas lá fora estão clamando e as pedras também. Você só achando oportunidade de ver. Estou falando que nós assistimos carnaval, não, viu? Mas irmãos, viu aí alguém lá fora no pé clamando esse dia? O arrebatamento da igreja está próximo. E quem nem é crente, viu? E muitas vezes você ficou com medo. Alguém chegou esse dia em mim, alguém da igreja, e falou assim: você tem que saber como é que você prega lá fora, porque as pessoas lá não querem saber do inferno, não. Desse jeito, crente, dentro da igreja. Prega a bênção. Não prega na realidade do inferno, não. Eu tenho que pregar na realidade do inferno, porque eu não quero ir para lá. E se eu não quero, eu não posso mandar alguém para lá também, não. E ele me chamou com esse objetivo. E se a presença dele é na minha vida e na sua, nós temos que nos dispor. Falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a tua obra, pregar a tua palavra, falar da realidade. Existe o inferno, sim. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Jesus vai levar um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Vai ter o arrebatamento da igreja. Nós temos que pregar isso. Mas enquanto você está tranquilo, logicamente tem que ter o cuidado dentro da igreja. Falei aqui no início da pessoa lá que falou comigo, né? O cuidado lá, dá para uma perdida na igreja. Eu sei disso. Nós temos que ter esse cuidado. Mas ao mesmo tempo, Paulo, a gente fica meio que assim, né? Jesus fala assim: a dracma perdeu dentro da casa, acenda a lâmpada, varre, e vai achar a dracma perdida. Ao mesmo tempo, Paulo vai falar assim: vocês já são velhos de crente. Usando a minha expressão aqui, viu? E era necessário dar alimento sólido. Mas porque parece que vocês não entenderam ainda, é necessário dar leite. Ou seja, enquanto eu e você, a igreja alicerçada, deveria estar alicerçada, cada cristão sem contenda nenhum, não deveria ter contenda, não deveria ter confusão, alicerçado, cada um tem a presença de Deus, cada um sabendo do seu chamado, cada um sabendo porque Deus te chamou e te capacitou para fazer essa grande obra. Mas enquanto nós não entendemos isso, em vez de ganhar alma lá fora, nós temos aqui um cuidado. Deus te chamou, vamos fazer a obra, vamos orar. Aqui não, aqui graças a Deus não. Mas aí para fora, misericórdia, você tem que ter. Se você não tratar o fulano direitinho, esse tempo atrás, na Veloslândia, quando o pastor Valdir era vivo ainda, falou comigo desse jeito, falou assim: eu vou colocar um para tomar conta de uma igreja aqui na região nossa, mas tem uma pessoa lá que você tem que saber mexer com ela, é muito fina. Você tem que mexer com o bambu e ir de longe, se for de perto, é perigoso ela avançar no você. Eu olhei e falei: essa pessoa nunca teve Jesus na vida. Porque o cristão, ele não tem razão, ele tem Jesus. E se eu tenho Jesus, pode tudo acontecer na minha vida. Eu tenho Ele na minha vida. Porque Ele é meu socorro, bem presente na hora da angústia. É Ele que me capacita, é Ele que trabalha pela minha vida, pela sua. Mas nós precisamos da presença dEle. Nós precisamos. Porque do contrário, se eu e você não buscar entender o porquê Ele me chamou,
Por que eu quero que você vá lá em Nínive? Na hora falou, não entendi não, eu vou dormir. Dormiu lá no, né? Dormiu. A ponto de eu chegar para ele e perguntar, quem é você? Da onde você está vindo? E quem é o seu Deus? Só falta as pessoas perguntarem isso para mim e para você. E tanto que as pessoas muitas vezes, aqui que é pequeno, acho que não. Cidade grande, as pessoas já não sabem nem quem é crente e quem não é crente mais. Só falta perguntar, de qual religião você é? Antigamente, quando você via o crente, você já chegou a falar, você via a presença de Deus na vida dele. Hoje, você olha na rua, está igualzinho todo mundo. Estou querendo doutrinar ninguém, não, misericórdia. Não, mas lá para fora é calça, é brinco, é batom. Tá normal, tá tranquilo. Ou lá, pode continuar. Enquanto isso, o Espírito Santo Deus tem afastado. Tem afastado. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Mas é o contrário, a falta da presença do Espírito Santo tem feito que eu e você venha ser influenciado pelo mundo, influenciado pelos prazeres, pelos deleites que o mundo tem para oferecer para mim e para você. Que nós venhamos vigiar, porque vai chegar um tempo de conserto. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, lá, alguns versículos mais adiante, se não me engano, versículo 17 e versículo 18, fala assim: é tempo que começa o juízo, e na onde? Para a casa de quem? E por onde? Pelos mais velhos e em cima do altar. E a palavra de Deus diz: se apenas o justo se salva, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? Sabe quem é ímpio? Quem é ímpio? Pecador, o que ela fala pecador? Quem é ímpio? Aquele poder? Aqui dentro está desobedecendo, sabe, não pratica. Se apenas o justo se salva.